O canal que está entrando aqui, canal missionário. Você é da congregação? Oi? Você sabe que o foco aqui é congregação, né? Você vai falar da congregação. Então vamos lá. Vamos. Seja bem-vindo. Você é membro da congregação? Eu sou membro da congregação há 23 anos. E por que tá canal missionário Silvio Assis? Porque eu me chamo Silvio Assis. Eu faço também uma atividade missionária. Você faz atividade missionária, mas na congregação isso não existe. Não existe, mas a graça de Jesus Cristo não é a congregação, não é a igreja A, B, C e D. Né? Mas eles falam que é. Mas eu não faço para a congregação. Hã? Eu só queria entender, eu até fiz algumas perguntas ali para você, e eu não estou aqui também para te questionar, não, estou aqui conversando com você. O porquê de combater a congregação? Qual o motivo? Eu não consigo entender. Lá tem erros, há erros dentro da congregação, muitos erros. E o próprio ministério da congregação, eles reconhecem os erros. Né? Agora, por que do combate? Você não acha que isso mais divide, né, o combate, atacar a igreja, isso mais divide do que constrói alguma coisa? Espera aí que eu vou anotar. Não, vamos lá, é porque eu não quero perder. Deixa eu pegar. Ó, esse questionamento seu, eu já respondi ele acho que umas 1000 vezes. Mas eu não tenho. Eu não tenho. Mas eu vou te responder. Eu vou até pegar aqui de novo para anotar bonitinho. Vamos lá. Vamos por um. Primeiro, o que você perguntou mesmo? Por que Qual a razão do motivo do ataque? Por que somente... Olha pra você ver a preocupação que eu tenho para te responder cada ponto seu. Qual o motivo do ataque? Tá, aí depois você falou, você não acha que isso divide? Você não acha que isso divide? Bom, vamos lá. Eu acho que é esses 2 pontos, né? Ou tem mais aí? Esses 2 pontos, surgiu alguma coisa. Tá, vamos lá então. Primeiro, por que eu falo da CCB? Eu vou até acrescentar, ó. Falo porque eu conheço. Eu vim daí e eu posso falar com propriedade. Primeiro ponto. Não falo das outras. Não conheço os outros. Eu vou fechar seu áudio porque tá dando retorno, tá? Certo. Depois a gente abre aí. Tem um outro ali entrando, Alberto Soares. Segura um pouco aí, depois eu boto você. Primeiro lugar, eu conheço a CCB. Outro, qual é o motivo? O motivo é porque a CCB, em um todo, é uma seita. Ela é uma seita. É uma igreja onde ela ataca os princípios fundamentais da fé cristã. É o primeiro ponto. Segundo ponto, você falou, não acha que isso é pior porque isso vai dividir? Seita, dividida ou não, dá na mesma. A CCB tem a ideia, eles falam que é assim, mas se a pessoa sair daqui, ela vai para o mundo. Mediante Bíblia, a pessoa dentro da CCB e no mundo dá na mesma. Eles estão no mundo. Porque a igreja que não tem Jesus como ponto central é igualzinho às pessoas do mundo. Porque para Deus, quem está no mundo e quem está fora do mundo é quem está em Cristo. E uma igreja que não prega Jesus Cristo, que Jesus e a sua palavra não é o ponto principal, não é o foco, essa igreja ela é inócua para a palavra de Deus. Para Deus, ela é inócua. Para ele não vale absolutamente nada. Agora, tem diversos aspectos que a gente pode apontar aqui que as pessoas estão ali dentro perdendo o seu tempo. Primeiro lugar, né? As pessoas se batizam lá não é porque creem em Jesus. Tem 2 motivos que levam a pessoa para dentro da água do batismo. Medo da morte e emoção. Aquela orquestra lá, você nunca ouviu na CCB, nunca ouviu o pregador falar assim, se você creu no evangelho de Jesus Cristo, irmão, se você já está esclarecido no evangelho, pode vir à frente. Não. Lá você vai ouvir, se você está sentindo Deus te chamar, depois daquele monte de música tocando na cabeça do camarada, aquele monte de testemunho mentiroso, que nem eu já coloquei aqui, o próprio ancião falar, que
falar em nome de Deus, contando no batismo. A velhinha morreu, mas ela não era batizada na CCB. Olha só aonde a seita chega. Ela não era batizada, Deus ressuscita a velhinha e depois ela batiza, aí ela morre para poder ir para o céu. Então a CCB é uma igreja, além dos seus ensinos oral, que está carregado de heresia, e eu acabei de falar aqui, eu não sei se você prestou atenção, aqui tem uma igreja chamada Gálatas, que só uma heresia, uma foi suficiente para Paulo perder a linha e falar um monte para eles. E aqui na CCB você tem dezenas ou centenas de heresia. Um punhado de heresia. Então você tem uma igreja onde Jesus não é o foco, uma igreja onde ataca as escrituras sagradas, e a gente ficar com dó das pessoas para que ela permaneça nessa seita é brincadeira. Aí a gente joga o evangelho fora, né? Os ensinos, porque eu aprendi a combater seitas e heresias com o comportamento de Jesus e os ensinos, o comportamento dos apóstolos e os ensinos. Eu não sei se você leu Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Jesus ele diz assim: eu odeio as heresias dos nicolaítas. Heresia afasta as pessoas de Jesus acreditando que estão com Jesus. Ou seja, mais diabólico que isso não existe. Então, para mim, mediante só esse breve resumo que eu dei aqui para você, para mim, a Congregação Cristã no Brasil é uma seita perigosa. As pessoas estão ali dentro iludidas e todas ali, praticamente todas que eu falo no aspecto geral, que eu falo da massa, elas estão debaixo de condenação, debaixo da ira de Deus. Porque ali eles acreditam, por mais erros que tenha, eu estou aqui servindo a Deus, fazendo boas obras, e então eu estarei salvo. Então, essa igreja, quem passa pano em coisa errada, quem fica passando pano para heresia, isso não vem de Deus. A palavra de Deus me ensinou a combater. E tem uma forma de me parar. O que é? Pegar as escrituras e provar que o que eu estou dizendo está fora da palavra de Deus. Eu vou abrir seu áudio. Mais pergunta. Foca aqui. Não, agora eu queria apenas, para ser bem breve, sabe? Eu acredito que, no tocante a igrejas, a placas, todas elas têm lemas, todas elas... Não tem erro. Eu esqueci de falar isso. Todas elas praticam... Só isso acresce, porque você falou sobre isso e eu tinha esquecido. Você falou também lá de erros. Ela tem erro. Não tem erro. A CCB não tem erro. A CCB tem heresia. Enquanto vocês não souber distinguir o que é erro de heresia, meu querido, erro é quando você está no caminho certo e você tem alguns erros. Heresia significa que você está indo para o caminho oposto. Errado. Heresia não é. Erro tem igreja bíblica. As igrejas que pregam a suficiência da salvação em Jesus, as igrejas que pregam que Bíblia é palavra de Deus, as igrejas que pregam e orientam as pessoas a se aproximar de Jesus, as igrejas que saem pelas ruas falando de Jesus, essas igrejas vai ter erros. Erros que dividem elas de uma para outra. Isso é erro. A CCB não tem erro. A CCB tem heresia. E isso aí, meu amigo, não é nenhum probleminha. Isso é um câncer. Aliás, não é nem câncer, porque para mim estão todos mortos ali, né? Agora sim, pode ir. Eu tenho Josafá ou Josafá? É Josafá. Josafá. Eu tenho 23 anos de congregação, batizado, e vou te falar aqui uma coisa. Eu vou repetir, na verdade. Todas as igrejas, todas as placas, todas as denominações, elas estão engodadas com muitas coisas. Elas estão deturpando a graça do Senhor Jesus Cristo. Você fala que lá na congregação Jesus Cristo é o ponto central. Jesus Cristo é o central. Lá nós
abrimos o culto em nome do Senhor Jesus. Lá nós oramos em nome do Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo, né? 23 anos que estou lá, e ontem, né? Eu vi e vejo muitas que desagrada, que acredito que desagrada até o nosso próprio Deus, né? Porém, é onde eu vi também milagres, maravilhas, eu vi a palavra de Deus cumprir na minha vida e na vida de outras pessoas. Eu vi isso, eu sou prova viva disso. Eu vi a palavra de Deus cumprir na minha vida. Eu vi, não foi nenhuma, nem duas, e foi muitas vezes. Eu vi milagres na minha vida, dentro da minha casa, eu vi milagres. Eu tô te falando coisas. Tudo que você está falando, tudo aí não quer dizer absolutamente nada. Eu te provo na Bíblia, né? Na hora que eu puder falar, você sabe que esses argumentos aí, esqueci o seu nome é Silvio, né? Esses argumentos, irmão, é totalmente refutável. Eu lamento que seja essas suas bases para poder apontar para o Senhor, o nosso Deus, ele não está preocupado com placa, Josafá. Não é a placa congregação, não é a placa Assembleia de Deus ou qualquer outra. Não é a placa. É a fé das pessoas, Josafá. É a fé. É isso que nos leva a Deus. Não adianta eu entrar lá, qualquer placa for falar aí, não adianta eu entrar lá. Se eu não entrar com fé, se eu não entrar com crença, com confiança, saber que Deus existe, nada disso importa. Nada importa. Eu estou lá apenas para escutar, estou lá para fazer. Eu apontei esses 3 pontos. Eu vou falar rápido e aí você vai seguir de novo. Ó, abrimos o culto em nome de Jesus. Isso não quer dizer nada, meu irmão. Isso são falas obrigatórias. Jesus é falado em candomblé, é falado até lá nos meios dos muçulmanos, é falado o nome de Jesus. Isso não quer dizer nada. Quando a gente fala Cristo não é o centro, Cristo não é o foco do assunto, da pregação, ele não é o foco do entendimento da igreja, não é. Isso não quer dizer absolutamente nada. Não é porque eu coloco Jesus numa parede lá, que aí Deus... o Espírito Santo entrou. Ele viu o nome de Jesus. É aqui eu posso ficar. E o camarada pode fazer o que quiser. Isso não quer dizer nada. Já falei isso muitas vezes aqui no canal. Outra coisa que você falou. Olha só as bases que você está usando para tentar justificar a seita da CCB. Milagres e palavras cumpridas, né? Ou seja, aquelas adivinhações, né? Eu costumo dizer aqui que um relógio quebrado o relógio quebrado, ele acerta a hora 2 vezes ao dia. Ele vai acertar a hora. Essas profetadas aí, que pode cumprir, sim. Porque Paulo, ele expulsa um espírito de adivinhação. Ele expulsa um espírito de adivinhação. Outro ponto, Jesus também falou, olha, o diabo vai fazer milagres e maravilhas. E se vocês não tomar cuidado, vai enganar até os escolhidos. Então, milagres, né? Profetada se cumprindo, nunca foi justificativa para evangelho. Nunca. Eu até advirto, homens de Deus, que se falar algo, né? O final daquilo sempre aponta para Cristo. Eu peguei os anciões de vocês contando, como é que fala? Testemunho, aonde o ponto central do testemunho é a CCB. Isso é diabólico. Ele contou que Deus carregou e levou um e mostrou que o lugar é a CCB. Opa, peraí, então você contou um testemunho para exaltar a denominação? É diabólico. Isso nunca vem de Deus. Jamais vai vir de Deus, né? Eu peguei aqui um vídeo agora, novo, recente. O ancião de vocês, Hélio Bianco, vai ler um salmo que é messiânico e cristocêntrico e ele não enxerga Jesus. Como que você pode dizer que essa igreja, lá fala de Jesus, o salmo fala de Jesus, Salmo 24, e ele fala que o CCBaninho vai subir no santo monte do Senhor. É o CCBaninho, ele vai subir lá, é só ele não olhar para a mulher do próximo e ele não pegar o que não é dele e ele vai subir no santo monte do Senhor. Ou seja, o que esse salmo, o que essa pregação mostrou? Mostrou que são cegos,
não consegue ver Jesus, nem quando fala de Jesus. Imagina fazer isso de espontânea vontade. Então, eu tô 15 anos aqui, Silvio. O que você falar aí, pode ter certeza que eu já ouvi outros falando antes de você. Pode seguir, pode falar. Bom, é como eu te falei, o que provoca, o que causa um milagre não é a placa da igreja. Ninguém se engane que é lá que eu vou lá na congregação que vai um milagre na minha vida, porque eu vou lá nessa igreja, Assembleia de Deus, é um milagre na minha vida. Não é isto, é a fé. É a sua entrega para Jesus, é a sua entrega para Deus. Agora, te dizer assim, eu acredito que você respeito, eu estou aqui, estou com respeito mesmo a você, entendeu? Mas o canal é seu, eu não vim aqui para te desrespeitar. Né? Então, eu acredito que esse tipo de ataque não ajuda nada. Isso aqui não vai. Placa de igreja, não vai sobrar nada, amigo. Não vai sobrar nada, tá perto da vida do nosso Senhor. Não vai sobrar placa nenhuma. Você viu que teve aí uma pandemia, esvaziou as igrejas, não foi a congregação, está esvaziando as igrejas. O povo está perdendo a fé. E isso que se faz, né, atacar, tem muita gente humilde, pessoas ali sem muito entendimento, humildes, né, eu vou falar assim, que não consegue dirimir as coisas, mas está lá confiando que Deus está ali. Uns estão lá na Universal, outros estão na Assembleia, outros estão dentro da congregação, está ali por fé, acreditando que Deus está ali. O que aquele homem fala lá no púlpito, lá, ele pode estar falando até pela carne, mas aquele povo está acreditando, e por causa da fé daquele povo ali, Deus faz cumprir, entendeu? Deus faz cumprir a palavra na vida daquelas pessoas. Totalmente errado. Fé. Sim, eu respeito você não, é errado. Eu não vim aqui. Sim, só um instantinho. Eu não vim aqui, não foi para debater a letra, e sim a fé. É a fé que move tudo. Não, tá errado. Não também. É a letra. Tá errado, Silvio. Não é a teologia. O seu argumento, Silvio, o seu argumento é de um CCBano. Nada de Bíblia. É um discurso totalmente humano, filosófico. E a Bíblia? É uma força. Eu vou te falar, eu tô aqui anotando. Em primeiro lugar, eu não falei em momento nenhum de placa de igreja. Quem defende placa de igreja é a CCB. Que, no caso, inclusive, defende a placa dela. Aqui, em momento nenhum, eu tô falando de placa, eu falo de Bíblia e Escritura Sagrada. E, em segundo lugar, você tá falando, não, a pessoa tá lá dentro, ela é humilde, ela é simples, isso não é desculpa, meu querido. Não é desculpa nenhuma. Se Deus tem compromisso, vai chegar um momento que ela vai ter um encontro com Cristo e ele vai tirar ela desse buraco. A CCB é uma enganação. Outra coisa, você falou que a minha fé faz acontecer milagre na minha. Não, você está errado. A CCB não entende nada de Bíblia. Aí vocês ficam lá dentro. Eu vou explicar para você. Eu vou explicar. Vocês lê a passagem de Jesus Cristo operando milagre? E ele fala, tua fé te salvou. Vocês acreditam que é só eu mentalizar bem com fé e as coisas cumprem na minha vida? Não. Aquelas passagens estão querendo dizer que a fé das pessoas é que elas acreditavam que ele era o Messias e, portanto, ele tinha poder para fazer. É isso que está querendo dizer. A fé nunca foi para você mentalizar algo que você deseja e pumba, e aparecer na sua mão. Eu tenho fé que vai aparecer um carro de 1 milhão aqui na porta da minha casa. Não vai aparecer. Agora, se Jesus estiver na minha cara, aqui na minha frente, e eu com a doença incurável, eu falar, eu sei que tu é o Messias. As pessoas não pediam cura, as pessoas acreditavam. Jesus operou de 3 formas os milagres. Uma, ele operou porque a pessoa acreditou que ele era Messias. Segundo, porque ele foi interrogado e jogado de canto. E ele opera. A mulher que foi prega no próprio ato de adultério, ela não pediu nada para ele, ela foi trazida à força. E na terceira opção, ele fez porque ele quis, simplesmente ele quis. O cara que tá deitado lá no tanque de Betesda, ele conhecia aquele camarada, quando Jesus nasceu, aquele homem já estava lá 8 anos, e eu poderia explicar aqui para você, mas eu não vou explicar agora, por que ele só operou ali naquela hora. Tem explicação bíblica para tudo isso, mas vocês não sabem nada na CCB.
Vocês nunca aprenderam nada lá. Então, a fé que vocês acreditam é isso. Eu vou ficar aqui esperando com fé e vai cumprir o desejo do meu coração. Rapaz, o único que infla o desejo de vocês para alcançar algo é o diabo. A fé bíblica é você simplesmente crer na volta de Jesus Cristo. As demais coisas, ele mesmo disse, será acrescentada se ele quiser. Simples assim. A fé de vocês não, é que eu vou ficar aqui esperando. Vocês fizeram da igreja uma consulta ao vidente. Quantas palavras você não vai lá buscar? Você não, eu vou lá buscar palavra para casar, para emprego, para um punhado de coisas. E depois vocês mentem, porque diz lá no primeiro ponto de doutrina que a Bíblia é a única regra de fé. Fé e conduta. Peraí, se a Bíblia é a única regra de fé e conduta, então por que vocês ficam buscando guia para fazer coisas na pregação lá? Joga fora o primeiro ponto de doutrina. Sim, pode falar. Deixa eu abrir. Pode falar. Aquele povo todo que está dentro da congregação, você não diz que é conduzido pelo diabo? Sim. Você acha que é pelo diabo? Aqueles milagres acontecem na vida das pessoas. Você acha que é o Espírito Santo que está falando para as pessoas que a Bíblia é farelo? Claro, e que a coleta é santa e faz parte da salvação? Muitas vezes que eu saí daqui da minha casa, eu não fui lá na minha comum congregação. Minha casa com uma necessidade, precisando falar com Deus, né? E Deus falar comigo. Fui distante, fui em outras localidades. Quem foi que foi até lá? E Deus falou face a face comigo, só faltou falar meu CPF. Quem foi? Foi o diabo que falou comigo? O espírito de adivinho. É espírito de adivinho e você acha que é Deus. Você acha, então, que lá na congregação é assim, o Espírito Santo vem, ele pede licença pro Carmunhão, desce aí que hoje eu vou falar. Beleza, eu vou descer. Aí o Espírito Santo fala. E você acha que o espírito de adivinho, você deveria ler Atos 16. Aquela mulher adivinhava de verdade, não era piada. Os homens estavam ficando ricos porque ela falava a vida das pessoas. E vocês vão na igreja, pode pregar a lambança e a heresia que for, mas se pregar algo da minha casa e cumprir, glória a Deus, eu vou ficar aqui. Eu sei que ali dentro da congregação, Josafá, ali tem muita gente, tem muito povo de Deus ali. Tem muita coisa errada, mas tem muito povo de Deus. E esse povo ali está clamando pelo Senhor Jesus, clamando por Deus. Se um daqueles ali cair por minha causa, se uma daquelas almas ali morrer por minha causa ou por sua causa, nós vamos dar conta para Deus. Conversa furada isso aí, irmão. A gente só vai dar conta fazendo coisa errada. Irmão, a CCB ensina essas coisas, Já eu conheço tudo. Irmão, se algum pequenininho se escandalizar, ou então, irmão, entrega na mão de Deus, não fala nada, irmão, não olha para direita nem para esquerda, tudo jargão inventado por vocês. O que eu tô fazendo aqui é a mesma coisa que Jesus fez. Paulo fez, e eles se escandalizaram com isso. Esse homem está se levantando contra a obra de Deus, esses anciãos, esses santos homens de Deus, ele tá chamando de sepulcros caiados. Irmão, eu vou dar conta de Deus se eu enganar, se eu ficar mentindo, usando o nome de Deus para mentir. É isso que eu vou dar conta, que é o que os seus anciãos fazem. Eu falo isso aqui no ao vivo. Esses homens aí endiabrados, falando pro povo que tem que dar dinheiro para se salvar. O camarada lá dizendo que Jesus morreu, ressuscitou, mas ele não entrou no céu. Irmão, para com isso, acorda. Você tá, todos os argumentos seus, você senta lá e as coisas que você deseja, compre, Deus adivinha a sua vida. Outra coisa é confiando na bondade das pessoas, na honestidade. Não, se a pessoa é boazinha e honestinha, joia, pode estar dentro da sinagoga de Satanás, tá ótimo, Deus vai salvar você. Por quê? Ele crê em Jesus? Não, porque ele é bonzinho. Ele é bonzinho, eu vou salvar ele. Irmão, se fosse possível, eu vou fazer um raciocínio lógico aqui, Se fosse possível alguém se salvar só porque é bonzinho e sincero com Deus, e humilde, e pobrezinho, e só porque a pessoa é amorosa, Deus não precisava mandar Jesus morrer. Era só escrever aqui, Gente, eu não vou mandar Jesus não, porque eu achei outra saída. É só você ser bonzinho, sincero e amoroso. Esse argumento de vocês já mostra que vocês não têm a mínima ideia. Me responde uma coisa, Josafá. Onde é que está esse povo que vai herdar o céu? Onde que é? Em qual lugar que está? Está com Cristo, irmão.
Estão todos sim, com Cristo. A gente Cristo, pode né? saber Quando você tem com Cristo ou não. Como é que a gente pode saber? Você conhece a minha alma? Você conhece a minha idade? Você conhece a intimidade do outro, daquele outro? Você conhece? Não tem intimidade, irmão. Eu não preciso conhecer o coração de ninguém. Eu só preciso ver a pessoa lá. Você falou, ela tá lá por fé. Não tá, é enganação tua. Não existe fé. Não existe fé. Deixa eu falar para você, que eu quero ver você responder então. Bíblia, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus não é o que o seu ancião prega, não. Aquilo não é palavra de Deus, não, meu querido. Aquilo ali é pelo discurso humano. Palavra de Deus, evangelho, Jesus, a palavra. Não existe fé se não for exposta primeiro pela palavra. A palavra de Deus fala. A fé só vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Está escrito. A fé que vocês têm lá. Eu acabei de chegar do culto. O quê? Nós usamos palavra, e nós usamos a palavra. Tá ruim seu áudio aí. Você não tem um fone para você, que tá falhando bastante aí. Esse aparelho tá lá em cima, tá lá dentro. A fé que você tá falando, não, a fé sua lá é a fé de crer no que o homem prega lá na tribuna. Né? Não interessa o que ele fala. Não. A fé, eu leio o que está na Escritura Sagrada. Eu leio e a palavra diz que o pregador, que ele exorta, ela tem que estar dentro do que está escrito. Mas não pode, meu querido, você está errado. Lá não faz isso. A sua igreja não prega a palavra. Lá só prega adivinhação, irmão. Não. Foi da igreja. Agora, a gente conhece, irmão. Eu sou CCBano. Todo mundo aqui é CCBano. Primeiro lugar, pregador com conduta errada. Porque tem pregador. Não tem conduta, eu estou falando do sistema. Eu estou falando do sistema todo. É o sistema todo. Eu vou te fazer um desafio agora. Se na CCB você entrar agora lá e falar assim, nós vamos ler 1 Samuel. Aonde que ele vai ler? Capítulo, vamos ver se você adivinha. 1 Samuel. A palavra ela é revelada. Eu acredito. É revelada, sempre as mesmas, nunca muda. 1 Samuel 17. É um sentimento do Espírito revelado pelo Espírito. Não é nada, irmão. Os camaradas não lêem Bíblia, não sabem nem o que tem na Bíblia. Julgando. Não sabem o que tem na Bíblia. Esse aqui é o primeiro passo. Você não tem como investigar o que está dentro da pessoa, o que está no Não é investigar, não para com esse negócio, essa bobagem que a CCB ensinou. Irmão, o que está dentro da pessoa. Eu vou te falar o que está dentro da pessoa. Você quer que eu fale o que está dentro deles? Você quer que eu fale? As piores sujeira e maldição. Deixa eu falar. As piores sujeira que o ser humano carrega tá lá dentro do coraçãozinho dele, guardadinho, que você acha que é bonitinho. As coisas piores que você fez na sua vida, e você não tem coragem de contar pra ninguém, tá guardadinho, aí dentro do seu coraçãozinho, que você acha que é lindo o seu coração. Você é daquele que acredita que você vai pegar seu coração e vai oferecer pra Deus. Eu quero pegar o meu e esconder o meu coração. Eu quero esconder, porque o meu coração é podre, é caído, igual teu. Nós somos homens, eu tenho consciência disso. Nós somos homens. A CCB ensinou pra você. Você acabou de falar, irmão, você sabe o que tá dentro do coração dele. Eu não sei. Eu tô falando, irmão, vocês. Como é que eu vou saber o que tá no coração, o que tá no sentimento de uma irmã, de um irmão? Não tem sentimento, irmão. Não tem sentimento. Olha, o seu discurso é totalmente antropocêntrico, humano, caído. Vocês não veem Jesus. O coração que Deus aceita é só de Jesus. Eu não tenho nada, não tenho bondade nenhuma. Se você fosse ler Salmo 24, você ia falar as mesmas asneiras que o seu ancião falou. Eu queria que você me ensinasse agora. Então vamos lá. A gente vai abrir Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Davi vai enfrentar Golias. Qual que é a pregação que é feita na CCB? Fala pra nós. Eu tenho a pregação de diversas formas, irmão. Com toda sinceridade.
Tem diversos tipos de pregação com a mesma palavra. Exatamente, ó. Duas coisas que você falou. Diversos, porque cada um prega o que quer. E a Bíblia fala que a palavra não é de particular interpretação. Ela prega qualquer asneira que dá na cabeça. Só que eu vou te falar a linha que todos tomam. Você entrou agora na CCB. Aí tá lá. Vamos abrir. Primeiro Samuel, capítulo 17. Irmão, você entrou aqui provado, você é o menor da sua casa, né? Ninguém te deu nada, mas Deus, por essa palavra, vai derrubar um gigante que está na sua vida. Um gigante que se levantou na sua vida. Você veio aqui hoje buscar essa palavra. Você entrou atrás dessa palavra e Deus manda te dizer: vai em paz, porque eu vou derrubar o gigante na sua vida. É isso, não é que prega lá? Pode ser que alguns são assim, mas... E você acha bonito? O que leu? O que você leu? O que você leu? A palavra não... O teor da palavra não é esse? Não. Aí, tá vendo? Não. Não se CBano, mano. Qual é o teor da palavra? O que a palavra do 1 Samuel 17 fala? Eu vou te provar. O que ela fala? Você vai ficar assustado. Você vai ficar assustado que eu acabar de falar. É bom entrar o CCBano aqui. Olha só, eu vou fechar seu áudio um pouco, só por causa da interferência. Aí você levanta o dedo aí, eu abro. Olha só. Então, presta atenção, pessoal. Ele concordou. Isso é o teor da palavra mesmo, é a linha da palavra. Olha só o que diz a Bíblia. Por quê? Olha só, o CCBano é assim, ele não consegue olhar a Bíblia sem ver ele. Ele é o Davizinho. Se abrir Esther, é o coitado que entrou lá e Deus por essa palavra, é o cetro que eu estou te estendendo, você vai tocar e eu vou falar com você. Bíblia, olha só, Jesus Cristo é a chave que entra em toda a palavra. Você nunca vai ser o centro de nenhuma pregação. Isso é coisa diabólica, colocando você no lugar de Jesus Cristo. Bíblia diz: quem é o homem simples e humilde com cara de pastor? Quem é o homem humilde? Jesus Cristo. Quem é o adversário enorme que ninguém poderia derrubar e estavam todos com a perna tremendo? Quem que é esse? O pecado. O pecado estava na frente. E quem é aquele que veio em nome do Senhor dos Exércitos? Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e derrubou o gigante que ninguém poderia derrubar. Mas não. E ele acabou de concordar, é o CCBaninho que está no centro da pregação. E ele acha que é o Espírito Santo que está pregando isso lá para ele. Se abrir Esther, é a mesma coisa. É o coitado do CCBaninho que Deus vai cumprir o desejo do coração dele. Mas o que fala a Bíblia? É Jesus Cristo que entrou no pátio de Deus, lá na glória, intercedendo por um povo, para salvar um povo. Jesus. Quem é o José? Vai abrir na Bíblia na CCB. José lá, vamos ler José? Vamos. Ai, José, você chegou aqui provado, ninguém te dá nada, você é um coitadinho, CCBaninho. O CCBano é assim, alguém fizer mal pra ele parece o Kiko, corre pra dentro da igreja, mamãe! Aí a CCB vai e fala pra ele: ai, tesouro, o que foi que te fizeram? Ai, mexeram comigo. Bíblia, quem é o coitado que foi escolhido por Deus e que todos se ajoelhariam diante dele, e foi vendido por algumas moedas de prata que não valiam nada, e que veio toda a desgraça sobre ele? Para quê? Para que ele salvasse os seus irmãos. Quem que é? Jesus. Mas o CCBano não enxerga Jesus em lugar nenhum, mas eles estão lá dizendo que estão servindo a Deus. Ou seja, o Filho de Deus... Sim, eu vou abrir o áudio para você. Pode falar. Se você for em qualquer igreja, em qualquer placa, a pregação é mesmo em todo lugar. Não é, não? Aqui no 1 Samuel 17, vai falar, né? Não? A maioria está pregando a mesma coisa que a CCB para agradar o povo. É por isso que a Bíblia fala que a maioria vai para o inferno. Para agradar, porque a palavra é essa aqui. Não é, se você não entender o conteúdo da palavra, a palavra ela vai falar de Davi, vai falar de José, vai falar de Abraão. Ela vai falar aí você vai entrar no centro da pregação. É você, o coitadinho, que chegou lá tristinho e que Deus vai fazer uma obra na sua vida.
aquilo ali é oração. Se nós vamos falar não, vamos falar de Davi, o povo, a pregação ela é voltada a Davi ali, ó. Então, o povo que tá ali, nós ouvintes, estamos participando do culto, nós vamos pegar aquela história que está falando de Davi e vamos trazer aquilo ali para nós agora. Se Davi venceu Golias, nós temos condição de vencer as nossas cidades também, pelo poder de Deus. Você está provando a mim. Josafá, na verdade, eu vou te falar o que eu acho. Eu não sei por que você ataca, eu não sei. Também não preciso saber. Por que ataca? Um tiro acontecido algum problema lá e você resolveu coado e ataca a congregação. Eu só acho que tudo ruim. Eu não resolvi. Eu resolvi quando eu faço isso da noite pro dia. Eu tô aqui 15 anos. Não foi resolveu. O Josafá resolveu. Eu tenho 23 anos dentro da congregação. Estou lá pela misericórdia. Eu sou uma pessoa que não deveria estar lá mais. Sabe por quê? Não é por causa da igreja, não é por causa de algumas pessoas, por causa de pessoas. Mas eu não vou lá por causa de pessoas, eu vou lá por causa de Deus. Isso não quer dizer nada. Eu vou lá por causa de Deus, meu amigo. Não, é só Deus que me importa. Entendeu? Então, da mesma forma que eu estou lá, eu tenho a capacidade, Josafá, de hoje não ir em lugar de igreja nenhuma. Se eu não quiser ir para igreja nenhuma, eu não vou. Mas tem gente que não consegue, tem gente que precisa, ela precisa se encontrar com Deus dias, entendeu? Não, adianta, essas pessoas, elas dizendo isso para você agora. Se o macumbeiro tivesse dizendo isso aqui para você agora, não, eu preciso, eu tenho que ir lá, eu preciso resolver a minha vida, eu vou lá, ver se você vai falar que tá tudo bem. É a mesma coisa. Ele não pode se converter. O macumbeiro não pode se converter, não? Tem gente feliz, servindo a Deus, com sinceridade, com honestidade, sendo bom e amoroso no candomblé, no espiritismo. Tem gente que bota bomba aqui, ó. Ele acha que tá agradando a Deus. Ele tá na maior sinceridade da vida dele, indo lá e jogando bomba no... Tá tudo bem. Irmão, esse argumento de tá tudo bem, você tá sendo sincero, você tá agradando a Deus, isso não serve. Eu entendo que você tá falando essas coisas, porque não conhece o evangelho. O dia que você conhecer, você vai falar, rapaz, como que eu tava cego e não sabia. Como que eu tava cego. Então todo esse povo que não conhece o evangelho vai tudo pro inferno. A maioria, sim. Todos nós. Mas quem é que julga isso? Aqueles que estão dentro de denominações, aonde fala o nome de Deus, fala o nome de Jesus e estão lá atrás do seu próprio ventre. A maioria das pessoas não sabe nem o evangelho, não tem condição nem consegue, não consegue, não. Talvez você você nasceu no meio de pessoas cultas, que tem uma facilidade de ler. Eu não, eu nasci dentro da minha pessoas que não leem. Não consegue nem interpretar o que está ali. Mas tem fé, mas acredita. Não é fé, irmão. O muçulmano também tem fé, irmão. Esse negócio de fé não quer dizer nada. Tem um monte de gente com fé aí, um monte de lugar. Isso não quer dizer nada. Tudo bem. E a conduta? Você acha da congregação pessoas com conduta de um verdadeiro de um cristão? Tem pessoas que não são cristãos, a salvação por obra. Como tem lá dentro de outras igrejas. Vocês, a congregação, não chega nem aos pés das boas obras dos espíritas. Mas quem é que chega aos pés de boas obras? Eu não chego, mas quem é que chega? Por obra, meu querido. É isso que vocês não sabem, não entendem. Eu estou salvo pela obra de Jesus. A Bíblia fala, a sua seita ensina você a guardar o seu testemunho, ensina. Irmão, vamos ter testemunho. Josafá, eu quero deixar uma coisa bem clara, porque você tocou num ponto, eu quero deixar bem clara. Nem todo mundo que está dentro da congregação será salvo. Nem todo mundo que está dentro da Universal, A, B, C, D será salvo. Todos esses salvos. Porque ali, eu vejo as igrejas como onde você aprende, onde você vai ter
você é apresentado a Escritura Sagrada, o Evangelho de Jesus. Não tem nada a ver com Ali que você vai ser a partir você tem que se transformar. A partir do momento que você entra ali, você tem que se transformar num cristão. Não tem transformação de não ter evangelho, irmão. Acorda. Está faltando das igrejas e igrejas. Está faltando cristão. Tem muitas pessoas fora das igrejas que se diz cristão e não são cristãos. Seu áudio está muito ruim. Até as pessoas estão falando, não sou eu. Seu áudio uma pessoa está falando. Tem um punhado ali, áudio ruim, outra pessoa falando também. Né? O áudio está dando retorno, outra pessoa. Está dando muito eco, muito chato. Você tem que pegar um plug, um foninho aí, eu não sei, alguma coisa. Porque seu áudio tá dando retorno demais. Mas, meu fone tá lá em cima, não vou lá buscar agora, entendeu? Tá lá no boa obra, fé, nada disso. Isso é tudo lixo, irmão. Isso não resolve o problema de vocês. Tem muita gente com mais fé do que vocês. Tem muita gente. Fé em quê? A fé não é pela placa, somente Deus consegue enxergar. Não tem fé no evangelho. A verdadeira conduta, o verdadeiro cristão. Se o Islã, eu vou te fazer uma pergunta. Se o Islã, o camarada que tá lá, soltando bomba, tal, ele chegar em você e falar, eu tenho fé, eu vou me salvar. Ele tem fé. Ele tem. Mas não é só fé, tem conduta. Tá, ele tem fé e tem conduta. Vamos pôr. Ele tem fé e tem conduta. E aí? Quem vai a salvação dele? É impossível para mim. Eu acredito que Jesus, a salvação é apenas por isto. Mas Deus não é impossível para Deus. Deus pode salvar. Não, esquece esse negócio de impossível Deus, porque isso aí qualquer um sabe que Deus faz o que ele quer. Tô falando sobre a regra. Tem uma regra para nós. Pela regra, mas eu não sou. Não é eu que sentenciar a regra. Quem vai sentenciar é Deus. Agora, pela regra, ele não vai. Não, já está sentenciado. Você não tem que buscar sentença. Cristo já falou que já está condenado. Pois é, mas para Deus não é impossível. Ah, tá. Então Jesus falou, e aí ignora o que Jesus falou, vamos para Deus, vamos buscar instâncias superiores. Ah, não, mas está escrito que é impossível para o homem, para Deus não é impossível. Ah, irmão, você não tem nada a ver com salvação, meu querido. Não tem nada a ver. Isso é um contexto que está falando que Deus pode qualquer coisa. Ali está falando de salvação. É Cristo Salvador, mediante a sua palavra. Eu vou te dar um exemplo, José. Eu vou te dar um exemplo. Aceita que não prega evangelho, é pura enganação. Você acha que a graça Cristo chegou em todo lugar? Que lá nas aldeias lá do Paquistão, chegou lá? E se não chegou lá, não é Deus que vai saber? O homem ou aquela mulher, aquela pessoa, ela tem a condição de ser salva ou não? Irmão, você é totalmente equivocado, coitado. Você viu tudo que você falou foi totalmente rebatido, né? A pior parte foi essa que você falou, que não, que é eu mesmo, eu sou o Davizinho. Se leu Davi, eu sou o Davizinho, a Bíblia está falando de mim. Eu vou passar para a irmã Graça. Irmã Graça, seja muito bem-vinda. A irmã viu aí o que o Silvio disse, a irmã concorda ou não? Eu estou aqui, irmão Josafá, indignada, sabe? Eu estou chorando aqui, sabe? É triste demais ver um senhor desta idade, inocente desse jeito. Gente, é uma criança. Tá igual Samuel do outro dia. Eu tenho 72 anos, fiquei 22 anos na congregação. Jesus só tinha na parede e na oração. Porque na congregação cristã não se saúda com a santa paz do Senhor Jesus? É a paz de Deus. A paz de Deus. O porteiro da igreja falou para mim, o irmão da Assembleia me saudou hoje, ele vai virar nosso irmão, e me saudou com a paz de Deus. Falei, irmão, disse, não existe. A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz, a graça e paz, tudo é uma coisa só. Não, tem que ser saudado com a paz de Deus. Gente, vamos acordar para a vida, gente. O céu está nos esperando. Desculpe que eu estou rouca, porque eu estava muito gripada. O céu está nos esperando. Jesus está chorando, esperando por nós. Onde viu um homem dessa idade fazer uma coisa dessa?
Aonde se viu uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, gente. Uma graça. Todas as lives que eu vejo do Josafá, eu fico indignada. Olha, eu estou numa igreja, eu não estou no mundo não, senhor Luiz. Eu estou numa igreja que a Bíblia está aqui, não é aberta por 10 minutos, não. Ela não é pregada, uma palavra revelada por 20 minutos, não. Ela tem que ficar aberta por 1h30. E é 4, 5 leituras. É 4, 5 leituras do começo ao fim da Bíblia. Ela é mastigada, ela é ensinada para as pessoas. A gente sai de lá esmagado pela palavra. Glória a Deus. A gente sai de lá esmagado pela palavra. Porque a palavra corta. A palavra corta a alma da gente. Alguma vez nessa igreja que a senhora foi, que eu nem sei qual é, e também não é o foco, quando o pregador abriu, ele já substituiu Davi pela senhora? Falou, não, você é o Davi que entrou aqui hoje, Deus vai te dar e abençoar. Já aconteceu isso lá? Não, imagina. Não. Lá, não. Josafá, deixa eu... Sim, Tiago. Não, outra pergunta aqui para a irmã Graça, só mais uma. Irmã Graça, quando a irmã se batizou na congregação cristã no Brasil, quando foi batizado lá, a irmã batizou porque creu em Jesus Cristo, ele te chamou, você que creu em Jesus como suficiente Salvador, venha. Ou a irmã batizou porque ele falou que se morresse sem batizar, você ia para o inferno, ou porque tocou tanto hino que fez a senhora chorar e a senhora acabou indo batizar. Como é que foi o batizado? Irmão Josafá, meu batismo foi por emoção. Foi por emoção. Eu era da Igreja Católica, eu era catequista. Eu entendo muito bem da letra da Bíblia, porque eu era catequista da Igreja Católica, mas era. E eu tive um deslize na vida lá com meu marido cometeu suicídio, eu briguei com Deus, eu me revoltei com Deus, passei 4 anos sem igreja nenhuma, depois fui para a congregação por emoção dos hinos. Os hinos da congregação é excelente, a congregação é tapada, ela não tem Cristo, só tem hino, entendeu? Aí, o meu batismo foi pelo aquele hino servo inútil. Não tem. Para o irmão ter uma ideia, eu nem nome lá eu não tenho. Eu fui batizada como irmã. Não foi falado o nome de Jesus para me batizar. Não fala, lá não fala. Não estão nem aí com não, não. Eu só entrei para dizer para esse irmão, esse irmão, mais outro irmão, João, outro que estava aí, Rodrigo, o Samuel do outro dia, gente, acorda, porque Jesus está voltando e a congregação não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Quem salva é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é pregado na congregação. Eu sou prova disso, porque eu fiquei lá 22 anos. E eu saí de lá por causa do Evangelho, tá? Eu saí de lá por causa do Evangelho. Deixa eu só corroborar com esse... Por que não pode saudar com a paz do Senhor Jesus? Tem que ser paz de Deus. Paz de Deus. Oh. Permita eu participar também, Josafá, por favor. Acompanho o canal de vocês já faz um bom tempo e foi através desse canal que Deus apareceu na minha vida, tá? Eu saí da congregação no ano de 2021, outubro de 2021. Eu sou da terceira geração da congregação cristã no Brasil. Fui músico oficializado, casado com a minha esposa, nós casamos lá, nos despedimos na reunião da mocidade, aquela coisa toda e tal. Mas para mim ficou evidente, né, a insuficiência da congregação no caso do Samuel Trevisan, né? Ali solidificou o tamanho da hipocrisia que é esta igreja. Esta igreja ela deveria ser denunciada nos ministérios, na justiça, né? Porque eu conheço pessoas que perderam suas vidas em função das palavras
que foram apregoadas naqueles púlpitos, né? Então, canais como esse do Josafá, canais do Fernando, Caminho de Damasco, né, que nos abriu o olho em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia, ela tem que ser olhada não com os olhos materiais e nem voltado à nossa necessidade, mas nós temos que olhar para a Bíblia, nós temos que olhar para as Sagradas Escrituras, como está escrito em João, que ali vai testificar de Cristo, a pessoa de Cristo, porque ele fala lá no Evangelho de 2 João, eu sou a porta que ao céu conduz. É só por meio de Cristo que nós vamos chegar a Deus. Ele é o único caminho que nos leva. E é a Sagradas Escrituras que vai testificar a forma como nós vamos nos achegar diante de Deus. Então, meus irmãos, que aqui estão, né? Ainda essa semana acompanhei uma live do Fernando. O problema dos irmãos da CCB, né? Que eles não foram convertidos em função da Bíblia, pela Bíblia. Eles não foram convertidos pela Bíblia. Foram convertidos por algo que chamou a atenção deles. Então é a orquestra, ora é um problema de ordem financeira material, ora é uma doença, e aí ele é convidado a participar daquele culto, ele é convidado a participar porque já é anunciado para ele, vai lá que Deus vai falar com a tua alma, ou seja, vai falar com a tua necessidade. A tua necessidade, entendeu? Verdade. Então, meus irmãos, não se iluda. O Josafá tá batendo na tecla aqui, e assim, eu entrei na live para defender o Josafá, não porque ele precisa, porque ele tá revestido de toda a armadura. Eu creio desta forma. É uma pessoa que está preparada para combater um bom combate nessa terra, junto com essas pessoas que acreditam em heresias. Ele está o tempo todo apontando Cristo, mostrando Cristo. Olha Cristo através do Evangelho. Mas as pessoas ainda se negam a acreditar em Cristo para acreditar nele, para acreditar na situação dele, naquilo que ele acredita. Não, porque a palavra tem que falar comigo, com a minha necessidade. A palavra não tem que falar com a necessidade de ninguém. Nós somos pecadores. Estamos condenados ao pecado. Já estamos condenados ao pecado. Já estamos condenados. Só Cristo pode nos tirar dessa situação. Só o Evangelho de Cristo pode nos salvar. O Thiago falou aqui muito, é um jargão mais usado na CCB. Fala com as minhas necessidades. Um verdadeiro convertido, quando ele é convertido, não quer nem saber mais dessas coisas de necessidade. Nós só quer ouvir falar de Jesus Cristo. E eu fiz eu fiz um exercício aqui com o Silvio, rapaz. É um CCBano mesmo típico. Né? A gente mostrou para ele, vamos supor, vai abrir a palavra hoje, Samuel, capítulo 17, o que vai pregar? Eu falei, a pregação de lá você é o Davizinho. E ele concordou, falou, não tá certo, é isso mesmo. Ou seja, a mente totalmente humana, caída, só pensa em si mesmo. Só pensa em si mesmo. Não é, Thiago? Não vai entender nunca o que a gente está dizendo aqui se não se converter. É por na verdade, por Josafá, obras. Me permita dizer, eu não saí da congregação por conta de evangelho, porque eu não conhecia evangelho. O caminho que Deus tomou na minha vida foi através do escândalo do Samuel Trevisan com o Marsola. Ali ficou escancarada a hipocrisia da congregação. Ou seja, os caciques da tribo que manda, né? O pessoal ali do poder, tá? E eu falo com propriedade, meus irmãos. Eu conheci as entranhas, os bastidores da congregação, tá? Conhecia o pessoal que cuidava ali da congregação do Jaçanã, da freguesia do Ó, aqui em São Paulo. Então, assim, eu conheci as entranhas. Eu sei o que passa ali por dentro dos bastidores. Graça de Deus é o sacrifício de Jesus Cristo no duro madeiro da cruz. Ali consolida
né, vai consolidar toda a graça e a misericórdia de Deus para pecadores como nós. Porque nós não estamos salvos, somos pecadores ainda. Esperando na misericórdia de Jesus Cristo no dia que nós morrermos. Eu não consigo corroborar com isso, entendeu, meus irmãos? Não, mas não dá mesmo. Eu vou passar pro Silvio, deixa ele falar um pouco aí também, a gente falou bastante. Pode falar. Na verdade, eu vou encerrar. Eu só queria finalizar dizendo que a conversão do homem é algo interior. Reflete nas obras dele. Reflete. Aí cada vez aí verifica se vocês se converteram do cristianismo. Agora, lá dentro da congregação, comunhões, igrejas, acredita, eu não sei enxergar aqui o nome, né? Falou que fica 1h30, 2 horas, com a Bíblia aberta, maravilha, isso dá certo. Né? É uma conduta lá dentro da igreja, tá ótimo, é certo. Mas aqui está convertida, irmã? As outras pessoas também converteram? As tuas obras são as escritas aí? Não, sim, não nem falar, mano. Não precisa nem falar. Eu falo isso para todos. Lá na congregação tem palavra. A congregação falou, irmão. A congregação falou, quando eu entrei, falou que ia chamar toda a minha geração. Minha geração é de 21 pessoas. Eu fiquei muito contente. Não chamou ninguém, tirou eu. Deus tirou eu de lá. Glória a Deus. Não chama mesmo, é tudo mentira. Não chamou ninguém e me tirou. Glória a Deus. Então, eu na verdade, eu vou parar, eu vou encerrar, porque minha bateria já foi. Vai descansar, mas pensa bem no que o senhor está fazendo. Pensa bem no que o senhor está fazendo. É igreja, irmã. É o que eu falei, não é igreja que salva ninguém. Mas a conversão também não é pela igreja. Igreja, para mim, é um caminho, é uma escola. Não, igreja para mim é escola. Na sua igreja tem escola não, meu filho. Mas na sua igreja não aprende nada. É uma seita. Ponto. Igreja não salva. Mas a que você tá, meu querido, essa daí que não salva mesmo. Eu sei, eu não aprendi nada. Eu sou tem muitas perguntas, eu falei isso para você hoje aqui. Tem muitas pessoas que estão ali buscando Deus, acreditando em Deus. Mas não acho. Esperando salvação, estão aprendendo. Tem muitas pessoas que saíram de caminhos tortos, estão em caminhos. Não quer dizer nada, irmão. Não, quer dizer sim, irmão. Quer dizer sim. Não quer dizer nada, meu irmão. Estão lá, irmão. Tem muita gente que saiu da bandidagem. A minha fala aqui, se a minha fala aqui contribuir para que essas pessoas voltem para o erro, voltem para o pecado, voltem para não sei o quê, eu vou dar conta, irmão. Nós vamos dar conta. Né? Então, eu não vejo muita eficácia nisso, sabe, irmão? Sabe? É lógico, irmão. A gente discutir as coisas de Deus é maravilhoso, mas atacar a igreja, eu não acho bom, eu não vejo isso como bom. Aceita, irmão. É uma obrigação do cristão. Ó, um cristão que está vendo os outros sendo enganados pelo diabo, ele tem a obrigação de combater. Simples assim. Outra coisa, lá no Candomblé tem muita gente. Tem muita gente que foi para dentro de uma cadeia e foi convertido pro Candomblé e tá lá, não mata mais ninguém, não rouba. Tem gente que foi lá pro Espiritismo. Isso não quer dizer nada, meu filho. Não quer dizer nada. Mas lá dentro da congregação, irmão, mas se tu tá lá dentro da congregação e tu tá vendo que tem uma coisa que tá errada, tu pode contribuir com o certo na pessoa. Não, a igreja talvez, a instituição não tem nada. Eu não estou aqui por causa de não. O meu trabalho aqui é contra a instituição, que é ruim, é maléfica. Mas eu não vou conseguir. A minha bateria tem 5%. Não vou conseguir. Só para concluir. Um abraço, então, Silvio. Fica com Deus, viu? Eu vou passar pro Adriano, que entrou aqui, que até agora não falou. Adriano, pode falar, Adriano.